amigos e amigas vigilantes em todo o Distrito Federal. Eu te convido a acompanharmos juntos mais uma edição do Jornal Olho Vivo aqui pela TV Sindesv. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para você receber todas as nossas informações e, é claro, ficar sempre bem antenado sobre o dia a dia do vigilante no Distrito Federal. Além disso, deixe o seu comentário, participe conosco, curta e compartilhe. Sexta-feira, 17 de abril de 2025, o Olho Vivo já está no ar. A direção do Sindesv-DF retornou ao estádio Augustinho Lima, em Sobradinho, para uma nova fiscalização. Desta vez, o saldo foi positivo. Ao chegarem ao local, nossos diretores foram recepcionados pelos vigilantes do estádio. Em seguida, viram de perto as melhorias realizadas em prol daqueles que trabalham diuturnamente na proteção do patrimônio público, que é o Augustinho Lima. O que se viu foi um local utilizado para refeições bem adequado, com geladeira, mesa, micro-ondas e armários. O vestiário também chamou a atenção dos diretores do sindicato. Além de amplo, está em boas condições para uso, com banheiros e armários funcionando a contento. Mas o grande problema de segurança do estádio é a sua extensa área, sendo necessário e urgente o acréscimo de pelo menos mais um vigilante por plantão para uma cobertura dentro de um padrão correto, exigido a todos os vigilantes. Estamos no estádio Augustinho Lima, em Sobradinho, fazendo uma vistoria, vendo as condições de trabalho dos vigilantes e, em comparação à última vez que nós viemos aqui, deu uma melhorada. O local de refeição adequado, vestiário, refeitório. O que precisa mais, eu acredito que seria pelo menos mais um vigilante por plantão aqui, porque todo o estádio desse tamanho, toda essa área, se pudesse aumentar o efetivo daqui, estaria bom. Mas em condições de trabalho no geral, tá bom. A direção do Sindicato dos Vigilantes seguirá cobrando dos gestores de contratos junto ao Augustinho Lima todas as providências necessárias para o aumento de efetivo de vigilância no local. Em audiência realizada na última terça-feira, 15 de abril de 2025, sobre o processo da empresa Ipanema, referente ao pagamento das verbas rescisórias e multa do FGTS por meio da conta vinculada, o juiz João Otávio Frota, após verificar a ausência de prazo suficiente para que GDF e Ministério Público fizessem as análises documentais requeridas envolvendo 1.600 empregados, decidiu por marcar uma nova audiência para o dia 6 de maio de 2025, às 16h05. Até lá se espera a devida análise, encaminhando o acordo para sua homologação entre os trabalhadores, representados pelo Sindicato dos Vigilantes, através de ação coletiva, e a empresa Ipanema. O Sindicato dos Vigilantes seguirá lado a lado com os trabalhadores, prestadores de serviço na empresa Ipanema, na luta pelo respeito aos seus direitos, salários justos e dignidade para todos no exercício de suas funções na vigilância. Sindesv-DF, juntos somos mais fortes. Vem aí uma grande festa do 1º de maio dos vigilantes na área de lazer. Você não vai ficar de fora dessa, hein? O 1º de maio é um dia tradicional de luta, um feriado que mostra a importância da classe trabalhadora, que é quem realmente movimenta o mundo. Este mundo que nada seria sem a nossa força de trabalho. É um dia para lembrarmos aos patrões o quanto somos importantes e que temos muito a conquistar. No entanto, nada veio de graça. Muitos perderam a própria vida para melhorar as condições dos trabalhadores e das trabalhadoras. É também um dia de festa, quando nos unimos em nossa área de lazer para termos um dia de muitas brincadeiras, reencontros, bate-papos, abraços, sorrisos e confraternização. Uma festa totalmente dedicada aos vigilantes e às suas famílias. Um dia de alegria, mas sempre com pensamento na luta, na mobilização e união para avançarmos em nossas reivindicações. Esperamos por você nesta grande festa, Dia do Trabalhador.
1º de maio de 2025, uma quinta-feira, a partir das 9 da manhã. Esperamos por você e toda a sua família. Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos, somos mais fortes. Boaventura, nosso próximo tema aqui com você, acho que você já está imaginando, é a nossa querida 1209, aposentadoria especial. Queria saber de você se há algum passo a mais, algum avanço em relação a tentar se aproximar um pouco mais da nossa justiça no sentido de pleitear a 1209. Assim, todas as nossas vindas a Brasília, e essa semana nós estamos aqui já no 3º dia, uma das tarefas é ir ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, e cobrar dos deputados, principalmente da Comissão de Previdência, onde está o PL 42, o relator é o deputado Pastor Eurico, de Pernambuco, cobrar dos deputados a votação do projeto, o andamento do projeto. O deputado, a gente tem conhecimento que já gravou um vídeo se justificando que o relatório está pronto, está aguardando a melhor oportunidade de colocar esse relatório em votação e colocar em votação para ser aprovado, porque e nisso a gente compreende a fala do deputado. A gente sabe que tem momentos que o Congresso Nacional está voltado a outros temas, a outras situações, e corremos o risco, numa situação dessa, do projeto não ser aprovado. Exato. Então nós estamos acompanhando. Essa semana estivemos novamente na Câmara dos Deputados por 2 vezes já, e talvez hoje nós possamos voltar de novo à Câmara dos Deputados para acompanhar, para saber do andamento do projeto. E no questão do tema 1209, nós temos uma novidade, tá certo? E aí em primeira mão aqui para o Sindese, a direção da Confederação já fez esse debate, nós ficamos de definir datas e etc. E nós vamos convocar para o dia 30 de maio atos aqui diante do Supremo Tribunal Federal, e vamos propor aos sindicatos que realizem atos diante de todas as sedes das justiças federais dos estados, pedindo, sensibilizando a justiça, o judiciário, para que julgue o tema 1209. Além de outras iniciativas que nós sabemos que estão sendo mobilizadas pelos trabalhadores, pelas pessoas interessadas, como abaixo-assinados, como contato com o gabinete do ministro Nunes Marques e outras autoridades do Supremo. A Confederação Nacional dos Vigilantes e os sindicatos e federações a ela ligadas vão estar convocando para o dia 30 de maio atos aqui no Supremo, atos também nos estados, diante dos prédios da Justiça Federal, para sensibilizar o Supremo a pautar e votar a favor, que são 2 coisas para a gente importantes. Sim. Pautar e votar a favor. Quando a Confederação pediu para participar do processo como amicus curiae, ou amigo da corte, ou co-participante, a gente não somente pediu para participar, pediu para votar, mas também levou todos os argumentos de que nós merecemos a aposentadoria especial, o reconhecimento da atividade de risco, né? Agora, não podemos deixar que esse assunto ele fique aí prorrogando por anos e anos, porque a nossa turma vai envelhecendo, a nossa turma vai morrendo, tá certo? E é uma frustração terrível um trabalhador, um vigilante morrer sem ter o seu direito reconhecido pela justiça. Então, 30 de maio, pessoal, tá certo? Vocês ainda vão ser avisados de horário, local, etc. Aqui em Brasília e também nos estados, nós vamos fazer esse ato de sensibilização da justiça para que vote e vote a favor dos vigilantes no caso do tema 1209. Você até falava, da última vez que você esteve conosco aqui, que era importante se criar uma estratégia específica para tratar desses assuntos dentro do STF. Você falava o seguinte, Fábio, o vigilante ele é preparado para ir para a rua, ele é preparado para ir buscar o seu direito, mas a gente precisa encontrar a estratégia certa de mobilização junto ao STF,
né? Então, essa estratégia já vai ser colocada em prática a partir do dia 30 de maio com essa mobilização em todo o país, né? Exatamente, e como você disse, o vigilante sabe fazer pressão, né? Nós conquistamos todas as coisas que nós conquistamos, e, aliás, tudo que nós temos foi conquista de luta. E essas conquistas foram fruto da pressão, da mobilização da categoria. Só citar duas coisas aqui por Brasília, que foi os 30% de periculosidade. Nós fizemos uma marcha volumosa, vitoriosa, nós chegamos a encher o Salão Petrônio Portela do Congresso Nacional do Senado Federal, quase 1.000 vigilantes e conseguimos levar para esse ato vários senadores, entre eles na época o presidente do Senado, o senador José Sarney, né? Então, esse foi um dos exemplos. O outro exemplo que para a gente foi muito importante foi a conquista do colete à prova de bala, que também foi objeto de uma mobilização, e lembro que um dos atos mais significativos foi diante do Ministério do Planejamento, que na época era o ministro Paulo Bernardo, ou seja, nós estamos falando de 2006, né? E antes de 2006 o vigilante trabalhava sem colete à prova de bala, peito aberto, desprotegido ou coisa parecida. E claro, a pressão, a mobilização em cima do Legislativo é uma coisa, em cima do Executivo, Presidência da República, governos e prefeituras é outra coisa, a mobilização em torno dos patrões de vigilância é outra coisa, o vigilante sabe disso, fazer paralisação, fazer protesto, etc. E o Judiciário tem uma linguagem própria, diversa, né, mais cautelosa, vamos chamar assim, tá certo? E nós vamos estar fazendo isso, tá certo, da forma inteligente, como a nossa categoria, como as nossas lideranças sempre souberam fazer, tá certo? Exatamente para sensibilizar, para dizer para os ministros que nós merecemos, que o nosso trabalho é penoso, que o nosso trabalho é desgastante, que nos adoece, que nos causa estresse, tá certo? Portanto, nós merecemos o direito de aposentar contando o tempo como tempo especial. Perfeito. Que recado que você pode dar, Boaventura, para o nosso amigo, nossa amiga vigilante, que nesse momento está nos acompanhando, com o coração aflito, percebendo que o tempo vai chegando e que talvez, né, aquela grande dúvida, será que eu vou atingir, se eu vou ter o meu direito resguardado? A gente vê nas redes sociais, sempre um aqui, outro ali, até a gente comentou sobre isso, aflito, perguntando, cadê a 1209, o que está acontecendo, está tudo parado, né? Que recado que você poderia dar para esse amigo vigilante? Eu sempre me pautei pela fé e pela confiança de que é possível a gente conquistar as coisas. Não cai do céu, não vem de graça, tá certo? E nunca perder a esperança. E assim foram todas as lutas. Eu lembro que na época dos 30% de periculosidade, eu cheguei a ouvir colegas nossos dizer assim, mas isso não vai acontecer. E de fato era uma barreira grande, porque os patrões eram contra. Os patrões, inclusive, na época, chegaram a fazer discurso terrorista. Teve um deles lá, a liderança dos patrões, que disse até que os patrões iam se suicidar caso passasse os 30% de periculosidade. E isso para a gente não sensibilizou, muito pelo contrário. Manteve a gente no caminho certo, conseguimos aprovar os 30%, conseguimos receber os 30%. Nenhuma empresa quebrou, nenhum patrão se suicidou. Muito pelo contrário, passaram a ganhar mais. Porque na hora que aumenta para a gente qualquer coisa, aumenta para eles também na lucratividade. Portanto, na questão da aposentadoria, eu volto a dizer para os colegas a fé, a confiança que nós temos. Já vencemos uma batalha importante em 2019. 2019, quando a reforma, o Bolsonaro mandou a reforma para o Congresso Nacional, estava lá escrito, no artigo 201 da reforma, 201, alteração no artigo 201 da Constituição, vedar, proibir aposentadoria especial para todo trabalhador, incluído o vigilante. Isso passou na Câmara, passou no primeiro turno no Senado, e nos 48 minutos do segundo tempo do Senado, tá certo, nós conseguimos derrubar isso. E aí agradeço, sempre grato ao deputado Chico Vigilante, nosso companheiro, diretor da Confederação Nacional dos Vigilantes, sempre grato ao senador Paulo Paim, que foram, e outras lideranças que estiveram com a gente, que fizeram vigília
dentro do Senado Federal para isso, né, mas que foram peças importantes exatamente para sensibilizar os senadores, tá certo, de que era justo manter essa nossa esperança de aposentar com tempo especial. Então, foi extraído, foi tirado da reforma, foi tirado da proposta do Bolsonaro a proibição de nós termos aposentadoria especial. Então, nós ganhamos lá, nós ganhamos também, é bom que se diga, Fábio, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, de 7-0, né? Então, assim, o jogo está sendo jogado e até agora nós ganhamos em todas as etapas, né? Então, a esperança e a fé, com certeza, é o que nos move para chegar a um momento vitorioso e atender à expectativa de todos os colegas. Perfeito. Presença no Sindesv Entrevista, nosso querido José Boaventura, presidente da CNTV, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Vigilância. Ponto final ao Jornal Olho Vivo desta semana. Não posso deixar de fazer um convite a você. Acesse as redes sociais do Sindesv-DF e fique por dentro do dia a dia do vigilante do Distrito Federal. Combinado? Excelente finzinho de sexta-feira santa para você, um excelente final de semana e vamos comemorar juntos o aniversário de Brasília, a nossa cidade, na próxima segunda-feira, 21 de abril. Parabéns, Brasília! Você é o melhor lugar para se viver. A gente volta na próxima sexta-feira. Até lá!